nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. é nosso Pai protetor, Rogai por do nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa parte que nós vamos ver é curtinha, mas é central. É central. Quando a gente estuda o Catecismo e a Doutrina da Igreja no geral, e esse é um problema que hoje a gente enfrenta, existia uma heresia na Igreja no tempo de Santo Agostinho que ele combateu, chamado pelagianismo. Pelágio, ele falava o quê? A graça existe, a graça há, mas nós já vimos com a graça de Deus, e a graça só vem como um acréscimo para fazer o ser humano crescer. Para a igreja isso é heresia. Né? A frase de João 15, sem mim nada podeis fazer, tem que estar na nossa mente. Então, o que a gente vai ver aqui? Já viram a ampulheta, né? Tá? Então, a ampulheta, ela tem a parte de cima, ela se fecha e depois abre a parte de baixo. Para nós, a parte de cima, em primeiro lugar, a revelação de Deus no credo, Deus como Criador, que envia seu Filho Jesus Cristo, e este constitui a igreja para a nossa salvação. A igreja nos comunica essa salvação, presença de salvação através da liturgia, a segunda parte do catecismo. Mas vimos que o ser humano tem virtudes, tem ato humano, tem toda essa complexidade que é o pensar e o decidir humano. O que adiantaria ter toda a revelação, ter toda a igreja, ter toda a estrutura litúrgica, toda uma compreensão moral, se a gente não pudesse ter isso em nós? Tá? Então, quando a gente vê tudo isso, aquela parte da ampulheta que faz a passagem da areia para a outra parte, para nós essa parte chama-se graça. Tudo isso que nós vimos até hoje nos é comunicado pela graça de Deus, na graça de Deus. Tá? Por isso Efésios 2:5, é por graça que vós sois salvos. Então a salvação, ela é concreta, guardem essa palavra. Ela se torna concreta na graça. Senão, a gente fala de salvação, faz discurso de salvação, escreve Bíblia, escreve isso, escreve aquilo, comentários e comentários. E o que isso adianta? O que isso adianta? E quando a graça faz essa passagem, o que é a parte de baixo da ampulheta? É os mandamentos. Cumprir os mandamentos sem a graça de Deus é arrogância, é orgulho humano, e ninguém pode fazer isso. Ninguém se santifica sozinho. Nós somos santos pela e na graça de Deus. Tá?
a ordem do catecismo ela não é aleatória, ela é proposital. Deus se revela, Deus nos salva, comunica a salvação pela graça, e isso se manifesta em obras da graça. Não obras que vêm da lei. Obra que vem da lei é impossível. O ser humano, ele não vai poder chegar diante de Deus e falar, ó, eu cumpri essas obras aqui, eu tenho direito ao céu. Ninguém pode fazer isso. Por quê? Porque toda obra boa que fazemos vem da graça de Deus. De nós mesmos, que a gente chama carne, tá? A carne de nada serve. Da carne só vem porcaria. Tá? Então, é central essa parte por causa disso. Ela é a comunicação de tudo aquilo que nós vimos com aquilo que é o cumprimento dos mandamentos. Tá? Por quê? Por causa, nós vamos entrar agora em lei. A lei não salva. A lei não salva. A lei é boa, somos que nem São Paulo em Romanos. A lei é boa. Ninguém vai falar o contrário. Porém, a lei não te capacita para a salvação. Se fosse assim, seria fácil, não é? Não matar. Então ninguém vai matar. Pronto. Todo mundo vai entrar em acordo aqui, ninguém mata, pronto. Mas só que a São Paulo vai falar, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Esse imperativo do pecado está em todo ser humano. E ele vai falar, é que nem se fosse uma coisa dentro da gente. Uma coisa. Por isso que aqui é fundamental. E obviamente, tudo que nós vamos falar a partir de agora, nós vamos ligar com o louvor de Deus. Porque louvor de Deus e graça são parentes, né? São íntimos. Tá? Certo? 49. Chamado à felicidade, mas ferido pelo pecado, quer dizer, aqui é o resumo de tudo que nós vimos. O homem tem necessidade da salvação de Deus. É Deus quem salva. É Jesus o Salvador. Ninguém é salvador de ninguém. Um dos problemas, vocês pegam um filme como Além da Vida, por exemplo, vocês já assistiram, mas enfim. Em toda a teoria espírita, a gente fala o pior do espiritismo é consultar morto. Não é. Sabe o que é o pior do espiritismo? Nem a reencarnação. Caridade. Não, também não. Aonde está Deus no espiritismo? Pelas reencarnações, aonde que está Deus? Então no filme Além da Vida, o homem lá vai atrás da mulher dele, do suicídio, aquela coisa toda, mas Deus não aparece. Para a teoria espírita, Deus é completamente desnecessário. Por quê? Porque pela reencarnação, sou eu que me salvo. Sou eu que me salvo. Certo? Esse é o pior da história. Deus é excluído da vida humana. Simplesmente excluído da vida humana. Então, um dos princípios do cristianismo é Jesus Salvador. É Deus quem salva. Ele é o autor da plenitude da vida humana. E não o ser humano. Deus é a fonte da vida. E não o ser humano. Nós não temos a vida em nós. Ponto. Nós não temos a capacidade de nos dar vida. Ninguém tem a capacidade de dar vida para si mesmo. E nem para o outro, né? Tá? Porque quem que pode falar, não, eu vou ser pai e eu consigo fertilizar alguém? Até quando? Até como? E se você tem a capacidade, é porque Deus te deu. Certo? Tá? O socorro divino lhe é dado em Cristo, pela lei que dirige e a graça que sustenta. 1950. A lei moral. Ela prescreve ao homem os caminhos, as regras e comportamento que levam à felicidade prometida. Proscreve os caminhos do mal e desviam de Deus e seu amor. Quer dizer, a lei é critério de discernimento. A lei é limite. A lei vai falar, até aqui pode, até aqui não pode.
Porque ela vai determinar como a vida humana vai acontecer. O que é lei? 51. A lei é uma regra de comportamento promulgada pela autoridade competente em vista do bem comum. Então, é uma regra de comportamento. Como que você pode se comportar? Até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Essa lei, ela não é dada pelo próprio ser humano. Então você não dá. A lei primeiro já existia antes de você. E quando é promulgada uma lei nova, ela é baseada numa lei antiga e ela é promulgada por uma autoridade. E sempre a lei deve ver o bem comum. Então não deve ter uma lei só para uma pessoa. Não. A lei é sempre em vista do bem da comunidade. Tá? Então essas são as características da lei. Por para baixo, toda lei encontra na lei eterna sua verdade primeira e última. É o referencial primeiro, é a própria lei de Deus. 53, a lei moral encontra em Cristo a plenitude e unidade. Jesus Cristo, essa pessoa, em pessoa, é o caminho da perfeição. Ele é o fim da lei, pois só ele ensina e dá a justiça de Deus, porque a finalidade da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Tá? Então, é Jesus a nossa lei. Então, a lei nossa não é uma tábua. É uma pessoa. Tá? Lei moral natural, no meio aí. A lei natural exprime o sentido moral original, que permite ao homem discernir pela razão o que é o bem e o mal, a verdade e a mentira. Então, qual a palavra-chave que tem aqui? Esse discernimento. Dividir. Cerne, centro. Então, você vai dividindo para chegar naquilo que é o central, naquilo que é a verdade. Isso é para isso que a lei serve. Para isso que a lei serve. Tá? Essa lei divina natural, a lei natural enuncia os preceitos primeiros e essenciais que regem a vida, no final, mas porque a razão que a promulga pertence como algo próprio à natureza humana. Então a lei natural, inscrita na nossa vida e nos nossos corações, ela não vai falar de particularidades, mas ela vai falar daquilo que é o essencial a todo e qualquer ser humano. Por exemplo, não matar. Tá? O não matar não é uma só regra do decálogo. O não matar está em toda e qualquer população ser humano, né? Porque está inscrito de que se eu não quero rompimento de vida, eu não quero que o outro rompa também. Tá? Então é algo que é naturalmente do ser humano. A ponto dos animais também serem assim. Tá? Animal não comete suicídio, né? Certo? Então é algo que está dentro do natural, tá? A lei natural, outra coisa não é, senão a luz da inteligência posta em nós por Deus. 56, presente no coração de cada homem e estabelecida pela razão, a lei natural é universal em seus preceitos e sua autoridade se estende a todos os homens. Ela exprime a dignidade da pessoa e determina as bases do seu direito e seus deveres fundamentais. Então a lei natural não é cristã. A lei natural é humana. Tá? Então se você está na China ou está no meio dos esquimós, se você está em Nova York ou no meio de Botsuana, não interessa. A lei natural vale para toda a humanidade. E aí vem o critério, é em cima dela que os não batizados vão ser julgados. Tá? Então a gente se questiona, mas como que pode? Pode porque está inscrito em todo qualquer ser humano. Em todo qualquer... Isso é muito fácil a hora que se estuda a própria antropologia humana, quer dizer, o modo como o ser humano se relaciona, tem cultura, etc. Tá? Então, por mais que o ser humano ele é educado, ele já nasce com isso. Não, isso está na cultura humana. Está na cultura humana. Por quê?
Essa é uma razão das razões científicas, porque que o ser humano se arvorou como ele é. Pela fraqueza dele, o ser humano é mais fraco, por isso é a comunidade que o preserva. Então, esse viver em comunidade começou a se estatuir nessa lei natural de preservação da própria espécie, mas através da comunidade. E isso daí está em toda e qualquer cultura humana. Tá? É isso que estatui o nosso modo de pensar. O nosso pensamento. A linguagem nasceu de onde? A linguagem nasce para comunicar. E por que é necessário comunicar? Porque o ser humano vive junto e precisa se defender, precisa viver, precisa comer, precisa se manter em comunidade. Um vai ajudando o outro. E nesse processo a linguagem se estatuiu. E a linguagem formou a mente humana no sentido de formação, realmente de relacionamento. E embaixo disso, melhor dizendo, está toda a lei natural. Vocês pegar, desde o não matar, o preservar a vida, etc., é tudo em função do quê? Vamos manter e vamos nos manter. Deu para entender? Tá? Sua aplicação varia muito. 958. A lei natural é imutável, permanece através de variações da história. Ela subsiste sob o fluxo das ideias e dos costumes e constituem a base de seu progresso. Tá? Olha a frase de Santo Agostinho aí no corpo menor aí. O roubo é certamente punido por vossa lei, Senhor, e pela lei escrita no coração do homem, lei que nem mesmo a iniquidade consegue apagar. Tá? Isso, gente, está presente em todo e qualquer ser humano. Uma coisa que não está nem aqui, mas que a gente aprende em antropologia, o maior antropólogo estruturalista, etc., que é Lévi-Strauss, ele prova que há modos de parentesco, em vários modos de parentesco. Nós vem pela linha de pai e de mãe, mas tem pessoas que é matrilinear. Só os parentes do pai são considerados os parentes da mãe são considerados do pai, não. E quem cuida do filho é o irmão da mãe. Então, nos aborígenes, aquela coisa toda. Mas não interessa. O que eu quero dizer é o quê? Ele, para provar isso, ele fala o tabu do incesto. Em nenhuma sociedade do mundo o incesto é aceito. Tá? Pode ser que não seja no mesmo prisma nosso, né? Que a prima, no matrilinear, a prima do pai não é considerada parente. Mas aqueles que são parentes, em toda a sociedade o tabu do incesto existe. Então é isso daí que a gente vai falar desse padrão da lei natural. Inscrita no coração do homem. Tá? Na atual situação, no 960, a graça e a revelação não são necessárias. Como pecadores que somos, para as verdades religiosas e morais possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com firme certeza e sem mistura de erro. Porque o que acontece com a lei natural? O ser humano, através do pecado, ele abafa a voz da consciência. Tá? E ele deturpa essa voz que está no profundo do coração. Na história, todas as vezes que ele fez isso, foi uma catástrofe. Todas as vezes que o ser humano faz isso, é uma catástrofe. É um processo de autodestruição da raça humana. Tá? Por isso, ao encontro da lei que é interna, natural, vem a lei externa, que é a lei antiga. 961. Deus, nosso Criador e nosso Redentor, escolheu para si Israel como seu povo. Ele revelou sua lei, preparando assim a vinda de Cristo. 62. A lei antiga é o primeiro estágio da lei revelada. Suas prescrições morais são resumidas nos 10 mandamentos. Por que é resumida? A gente fala dos 10 mandamentos como um verdadeiro símbolo, né? E claro, porque você sabe por que os 10 mandamentos são importantes? Porque é o único lugar que é Deus que fala diretamente. Nos outros é tudo através de Moisés. Tá? Então, os 10 mandamentos,
Eles são o centro, mas não é a unicidade de tudo. Porque vai se desdobrando. Só para falar do mandamento do amor, Jesus pega os dois fora dos 10 mandamentos. Que é Deuteronômio 6:4 e Levítico 19:18. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá? Quer dizer o quê? A lei é um todo. Tá? A lei é um todo. 963. Como um pedagogo, ela mostra o que se deve fazer. E aí aquela que eu disse. Mas não dá por si mesma a força, a graça do Espírito Santo para cumpri-la. Então, o que o pedagogo faz? O pedagogo, a gente tem uma visão de pedagogo como os pedagogos atuais, mas o pedagogo aqui no ambiente de São Paulo não era uma figura tão agradável assim. Era aquela figura que pegava a criança e arrastava ela para dentro da escola. Tá? Então, o pedagogo é aquele que vem para ensinar, para arrastar, para conduzir, mas não dá força para isso. Tá? Não dá. Certo? 964. A lei antiga é uma preparação para o Evangelho. A lei é a profecia e a pedagogia das realidades futuras. Né? Ela vem como preparação, porque a gente poderia questionar, porque já não veio direto. Porque o ser humano precisou, por causa do pecado, passar por esses estágios de amadurecimento. E quando chega a plenitude dos tempos, vem a lei evangélica, 965. A nova lei, a lei evangélica, é a perfeição na terra da lei divina, natural e revelada. Ela é obra do Cristo e se exprime particularmente no Sermão da Montanha. É também obra do Espírito Santo e por ele vem a ser a lei interior da caridade. 66. A nova lei é a graça do Espírito Santo dada aos fiéis pela fé em Cristo. Esse é um ótimo resumo. Por quê? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como que a gente vai amar como Jesus amou? Só por imitação? Não dá. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Mas não basta imitar. Não basta decorar. Tá? Quando eu for elevado à terra, atrairei todos a mim. E quando eu for, eu derramarei sobre vós o Espírito. E ele vos levará à verdade completa. Então, é o Espírito que vai imprimindo em nós Jesus. Tá? A gente poderia pensar assim, mas escuta, por que Deus já não faz algo um pouco mais fácil e realmente já imprime em nós a lei e acabou? E a gente fica tranquilo, porque Deus trabalha com uma palavra, a chave aqui é o que nós vimos nas aulas anteriores, liberdade. Por que Deus não desce num trono, nos convence, não enfia um medo violento em nós, para que a gente já faça o bem e acabou? Tá? Por outro lado, ele não nos abandona ao nosso querer. O equilíbrio é perfeito. Por quê? Porque Deus quer filhos na liberdade. Então ele se apresentou para nos atrair, mas nem mais para não nos forçar uma situação, e nem menos para não nos deixar na escuridão. O que nós temos de Sagrada Escritura e de revelação, que é a tradição Sagrada Escritura e o magistério que atualiza, é na medida certa para garantir filhos livres. Deu para entender? Porque senão a gente fica assim. Mas por que eu tenho perigo de todos nós, que tem o perigo de ir para os quintos dos infernos? Tá? Senhor, por que eu não morri no ventre da minha mãe? Senhor, por que eu não morri 2 horas depois do meu batismo? Eu já estaria no céu. Agora eu estou aqui em perigo de ir para o inferno. Por que permitiste isso? Qual seria a resposta de Deus?
Porque você é livre. Porque eu quero cooperadores livres comigo. Eu te chamei para se associar à minha obra. Tá? Essa é a resposta. Essa é a resposta. Está lá em Gênesis 1, 26 e 27, né? Tá? Quando Deus constituiu homem e mulher, governadores do mundo, né? E como governadores do mundo, a gente aí coopera com a salvação de Deus. Tá? A lei evangélica 67 dá pleno cumprimento à lei antiga, refinando-a, ultrapassando-a e aperfeiçoando-a. Nas bem-aventuranças, ela realiza plenamente as promessas divinas, elevando-as e ordenando-as ao reino dos céus. 68. A lei evangélica dá pleno cumprimento aos mandamentos da lei. Então, a lei evangélica, ela é resumo e ela condensa toda a lei antiga. Tá? E leva a cumprimento, né? 69. A nova lei pratica os atos de religião, a esmola, a oração e o jejum, ordenados ao Pai que vê no segredo, em constante desejo de encontrar seu desejo de ser visto pelos homens. 970. A lei evangélica comporta a opção decisiva por 2 caminhos, e a prática das palavras do Senhor resulta na regra de hoje. Daquilo, portanto, quereis que os homens os façam, fazei-o vós a ele. Toda a lei evangélica se compreendia no mandamento novo de Jesus, de não amarmos aos outros como ele nos amou, que é o amor de doação, de cruz e de provocação de vida. 971. Que esse nome é Nova Lei Evangélica porque ela foi revelada através dos evangelhos. Jesus. João 3,34. Ao sermão do Senhor convém acrescentar a catequese moral dos ensinamentos apostólicos, como Romanos 12,15, 1 Coríntios, etc. 972. A nova lei é também denominada lei de amor. É a correspondência, tá? Nova lei, novo mandamento, lei do amor, lei de Cristo, como São Paulo vai chamar de lei de Cristo, tá? Porque ela leva a agir pelo amor infundido pelo Espírito Santo e não pelo temor. O amor joga o temor fora, como está na primeira de João, tá? Uma lei de graça, por conferir a força da graça para agir por meio da fé e dos sacramentos. Uma lei de liberdade, pois nos liberta de observâncias rituais e jurídicas da antiga lei. Nos inclina a agir espontaneamente sobre o impulso da caridade. Assim nos faz passar do estado de servos, que não sabe o que o Senhor faz, para o de amigo de Cristo. Então vem para um relacionamento de amizade com Deus. Tá? Então o amor deixa de ser uma obrigação, como se fosse uma regra qualquer, mas vem de dentro dessa disposição realmente de amar Deus. Ficou claro? Tá? Por isso, as bem-aventuranças. Qual a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que tem a ver isso com o que nós estamos falando? O que tem a ver? Sabe, começa bolsa, porque ela meio que são servos, né? E sabe o que o Senhor está fazendo e confia, né? Não, mas pobre, o que pobre tem a ver com a lei do amor? Dá o pouco que ele tem. Então, mas o pobre não tem nada. Esse seria o segredo. E aí, a única riqueza é o próprio Deus. E se vocês pegarem as outras bem-aventuranças, quem tem sede e fome de justiça? Aquele que é pobre. Aquele que é pobre. Quem que é puro de coração? Aquele que é pobre. Porque aquele que quer se enriquecer, ele vai usar os outros. Então, tudo isso é em função da lei do amor.
Deu para entender? Tá? Aí vem 73 conselhos evangélicos. Os conselhos têm como meta afastar o que, mesmo sem lhe ser contrário, pode constituir obstáculo para o desenvolvimento da caridade. Pobreza, obediência e castidade são caminhos para amar. Aquele que é pobre, ele se condói, ele se compadece e ele se abre e ele sabe se necessitar. Aquele que é casto não vai usar os outros. E aquele que é obediente, ele vai sempre... O que a obediência nos ensina? Qual que é o último ato de obediência nosso? Amor. E quem que vai falar? Vem. Deus vai falar. Então, cada ato de obediência é uma procura da vontade de Deus para amar. É assim que funciona. Deu para entender? Tá? Graça e justificação. 1987. A justificação. A graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar, isto é, purificar-nos de nossos pecados e comunicar-nos a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo. Então, o que é justificação? A gente fala, eu vou ser justificado. O que vem na nossa cabeça? Alguém vai dar critérios de justiça para mim. Eu me justifico. Eu vou falar com uma pessoa para mostrar que o meu lado é justo. Pega isso aí e joga tudo fora, viu? Quando a gente fala justificação na Sagrada Escritura, e é claro que é São Paulo, principalmente a carta aos Romanos, justificação é Deus me torna justo pela sua graça. Eu, por mim mesmo, não posso me tornar um justo. Tá? A justiça do homem, ela é sempre falha. Sempre. É Deus quem... Quando eu falo, é Deus quem me justifica. O que às vezes passa na cabeça das pessoas? Não, Deus vai mostrar que eu estou certo. Pega isso, joga no lixo. Deus é que me justifica. É Deus que pela sua graça me torna justo. Tá? Esse é o critério. Pelo poder do Espírito, 88, participamos da paixão de Cristo, morrendo para o pecado e da ressurreição, nascendo para uma vida nova. Somos os membros de seu corpo, que é a igreja. Os sarmentos enxertados na videira. Tá? Arrependei-vos no próximo aí, porque está próximo o reino de Deus. O que é isso? Está próximo à presença de Deus. Deus está imperando do meu lado. Eu tenho que me abrir para deixar Deus reinar em mim. Tá? 990. A justificação aparta o homem do pecado, que contradiz o amor de Deus e purifica o coração. Essa justiça, tomando posse do meu coração, vai jogando fora o pecado. Tá? O que é necessário? Eu jogar fora o pecado ou deixar a graça de Deus entrar? E deixar que essa justiça aconteça. É os dois a coisa ao mesmo tempo. Quando lá, no dia da vigília pascal, eu renuncio a Satanás, suas pombas e suas obras. Eu faço isso na graça de Deus, porque estou renovando as promessas do batismo. Tá? Mas o processo é um só. O que eu estou fazendo ali? Eu estou me abrindo para que Deus haja. A nossa vida, ela é um processo de abertura para Deus. Tá? Por isso que vem a idade, vem a velhice, vem a doença, vem a tristeza, vem a dor, vem um monte de coisa, a alegria, o amor, o afeto. Para quê? Para que em cada coisa dessa vá nos tornando mais humanos, para que a gente se abra à graça de Deus. Tá? São Bento, só para vocês terem uma ideia como isso funciona, São Bento, na sua regra, fala que quando um hóspede bate a porta, vá correndo porque o hóspede é Cristo.
Mas antes de dar o ósculo da paz, reze, para que você não se abra ao demônio. Por que ele fala isso? Porque nós, o mesmo ato, para em um pode ser um ato de justiça, em outro pode ser um ato pecaminoso. Por quê? Porque não é só o ato em si. A pergunta é, como Santa Teresinha vai falar em Madre Teresa de Calcutá, Deus não vai olhar o tamanho de suas obras, mas vai olhar o tamanho do amor que você coloca nas suas obras. Então, se você evangeliza o mundo inteiro, mas usando o pecado, é pior e não deveria ser. Mas se você desse um copo de água com todo amor, e porque sois de Cristo, esse copo de água vale mais do que toda essa obra podre. Mesmo se for aparecer em toda a televisão do mundo, pregar para milhões de pessoas, mas se tem pecado, mesmo que ele não apareça, viu? Essa obra não vale nada. Agora, aquele copo de água vale mais. Deu para entender o que eu falei? Tá? A justificação, nos tornar justo, nos foi merecida pela paixão de Cristo, 92. A justificação é concedida pelo batismo, sacramento da fé. 93. A justificação estabelece a colaboração entre a graça de Deus e a liberdade do homem. Há um mistério, o maior mistério do mundo é esse. Esse aqui. Pergunta básica que eu vou fazer agora para cada um. Olha para cada um de vocês a própria vocação, a própria vida, o próprio crescimento espiritual, seja lá o que for. A pergunta é essa. Até que ponto foi a graça, até que ponto foi a sua liberdade? Qual é o limite? Sabe? Até que ponto você é livre e até que ponto atingiu a graça de Deus sua vida? Tá? O mistério do relacionamento da liberdade da graça é o mais profundo do ser humano. Esse mistério aqui, ninguém sabe. Você olha para mim, eu estou olhando para você. Eu não sei o que passa nesse mistério profundo que é o relacionamento da liberdade da graça. E nem você mesmo, só Deus sabe. Mas existe um quadradinho aí dentro de você que é onde isso acontece. Um espaçozinho. Agora o que e como, só você e Deus, e só Deus. Ficou claro? Tá? E aí vem. É por isso que nós vamos ser julgados no último dia. Tá? Você foi forçado a dar esmola. Você foi forçado a pecar. Você foi... Nada disso vale. Nada disso vale. Agora, se você fez um bem, o copo d'água, eu sempre falo da teologia do copo d'água, né? Em cima do copo d'água, aquele que Jesus fala, dá para fazer uma teologia em cima. Esse copo d'água que você deu para alguém, ninguém viu, só você sabe e obviamente a pessoa sabe. E você deu no maior amor. Esse copo d'água não vai ficar sem recompensa. Aquele pecado mais oculto, com ódio mais profundo, que só passou no teu coração, que não houve expressão externa, mas há um contentamento terrível pelo mal que aconteceu com alguém, e você exultou interiormente, e esse ódio só aumentou, mas você não externalizou. Só você e Deus sabe. Esse pecado vai ser exteriorizado no dia do juízo, e ele é fruto de uma liberdade extrema. Tá?
pela liberdade, você vai poder pecar, e pela mesma liberdade você se abre à graça e se torna santo. Deu para entender? Esse é o centro do ser humano. Padre, é óbvio que não é uma desculpa, mas já que nós temos a graça a nosso favor e é Deus que nos santifica, por que, por exemplo, nós precisamos fazer o fio de ouro, por exemplo, trabalhar essa parte? A frase famosa de Santo Agostinho. Ele vai falar que é outro santo que fala, mas enfim. A graça pressupõe a natureza. É o que a gente chama na linguagem espiritual de ascese. Então, você vai fazendo tudo para se abrir à graça de Deus. Às vezes, tem trabalhos de 20, 30, 40 anos. Mas lá na frente, a abertura da graça vai acontecer e todo esse trabalho vai frutificar lá. É assim que acontece. Santos que lidaram com o problema a vida inteira. Lutaram. Lá no fim conseguiram e foram para o céu. Tá? O santo é o pecador que não desiste, São João Paulo II. O que é esse não desistir? É o se trabalhar. É o se cultivar. É o tempo inteiro. Né? A sede, a gente só pensa em jejum. A sede é tudo. A sede é exercício em grego, né? Esse exercitar é em tudo, o tempo todo. E isso daí deve me levar a uma abertura à graça de Deus. Tá? É assim que funciona. Deu para entender? Tá? Isso quer dizer que depende de nós? Sim. A nossa cooperação. Mas a primazia é a graça. 94. A justificação é a obra mais excelente do amor de Deus, manifestada em Cristo e concedida por Ele. Quer dizer, mais do que justificação não tem, né? Por quê? Porque é isso que nos dá a vida eterna. Tá? 95. O Espírito Santo é o mestre interior, gerando o homem interior. A justificação implica na santificação de todo ser. Tem santo que não possa ser justificado? Não. Sem justificação, não tem graça. Sem graça, não tem mérito. Sem mérito, não tem santidade. Tá? Padre, é isso que funciona. Em relação à Virgem Maria que não teve pecado, como que é a graça? Toda. Cari também, né? Mas teve... a graça teve por participação da liberdade humana dela, porque ela foi... Então, ela é a livre. Porque a liberdade dela estava totalmente pura. O problema da nossa liberdade é que ela está sempre suja pelo pecado. Ela não. Por isso a questão, ia falar o sim ou não? Uma mulher, na total graça como ela estava, ela só podia falar o sim. Entendeu? Tá? 96. Por isso, quando vocês vão tomar decisão na vida, estou falando só de vocação, aquela coisa toda, qualquer decisão tem que ser na graça de Deus. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Até o comer e beber tem que ser na graça de Deus. Deu para entender? Tá? E aí, aqui é a justificação. Agora que nós vamos entrar na graça de Deus. 96. Nossa justificação vem da graça de Deus. Então, a graça nos justifica. Tá? Sendo justos, nós temos mérito, porque aí nossas obras brotam da justiça de Deus, e não da nossa, que é carnal, e aí sim se santifica. Tá? Então, só nos tornamos justos pela graça de Deus. O ser humano, por si, ele não consegue ser justo. Por quê? Sempre vai estar condicionado pela carne. Sempre. Tá? O que é a graça? É o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder a seu convite. Torna-nos filhos de Deus,
filhos adotivos, participando da natureza divina da vida eterna. Nós falamos que essa participação na vida da Trindade é o refrão do catecismo. Então, olha o que está dito aqui. A gente participa em Deus, o canal para participar em Deus chama-se graça. É o favor que Ele nos dá. É Ele que nos dá força. É Ele que nos dá tudo aquilo que necessitamos para entrarmos em comunhão com Ele. Tá? 97. A graça é uma participação na vida divina. Introduz-nos na intimidade da vida trinitária. Então é ela que faz com que tudo aquilo que falamos, qual é o objetivo da salvação de Deus, qual é o objetivo da vinda de Jesus Cristo, qual é o objetivo da promessa de Deus, é tudo essa graça. É tudo para que participemos da vida da Trindade. 98. Essa vocação para a vida eterna é sobrenatural. Depende integralmente da iniciativa gratuita de Deus, pois apenas Ele pode revelar-se e dar-se a si mesmo. Aí vem a pergunta: há algum ser humano que Deus não fez isso? Eu fiz uma pergunta. Sim. Todos que nascemos nessa terra, nascemos para entrar em comunhão com Ele. Todos que nascemos nessa terra, que nascemos para entrar em comunhão com Ele, a medida da graça é dada. Se não é pelos sacramentos, vai vir por outra maneira. É claro que a primazia é os sacramentos. Mas Deus quer que todo homem se salve, tá? 1 Timóteo 2,4, e chegue ao conhecimento da verdade. Deus não quer a salvação de um grupo. Deus quer do feto humano ao idoso que está morrendo. Deus quer que todo ser humano seja salvo. Deu para entender? Mas lá o fulano no meio da China que nunca vai ouvir falar de Jesus, vai nascer, viver e morrer e nunca vai ouvir falar de Jesus. Nós vamos rezar por ele, nós rezamos por ele, pela salvação de todos. E a salvação vai chegar de alguma maneira, mesmo se for pela lei natural. Entende? Tá? Então nem todos têm a graça de ter o conhecimento da verdade. Todos têm a graça do conhecimento da verdade, mas não da proporção igual a todos. Mas você vai ser julgado de acordo com a proporção que te é dada. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem pouco foi dado, pouco será cobrado. Entendeu? Ô padre, eu acho, não sei se o senhor já falou, né, em outras aulas, mas sobre aquele pensamento que fora da Igreja Católica não há salvação. Sim. Entra. Então, essas pessoas, que é o que Karl Rahner chamava de cristão anônimo, se eles conhecessem verdadeiramente a igreja, eles seriam cristãos. Tá? Então, aquilo é uma fração Cipriano, século III, numa coisa que só existia a igreja ali, pronto. Né? Hoje, cada um vai responder na medida do seu ordenamento à salvação. E a resposta que eu dei aqui é a mesma coisa. Então, se você está mais perto, você vai ser julgado pelo perto. Se está mais longe, você vai ser julgado pelo longe. Mas tanto perto quanto longe tem proporções da graça de Deus. E aí eles vão ser julgados de acordo com aquilo que receberam. Por exemplo, uma pessoa que conhece a Igreja Católica, que conhece que a Igreja é a verdade, etc. Tal. E a despreza vai ser julgado por isso. É. Mas, que é um conselho, nunca julgue. Porque a gente nunca sabe que dimensão tem no coração da pessoa. A nossa missão é primeiro conosco mesmo. E cada um vai ser julgado por Deus. Tá? Muito bem. Essa vocação para a vida eterna é sobrenatural, depende integralmente da iniciativa gratuita de Deus, pois só Ele, apenas Ele, pode revelar-se e dar-se a si mesmo. Né? 99. Curá-la
nossa alma do pecado e santificá-la. O Espírito Santo faz isso. Trata-se da graça santificante e deificante recebida no batismo. Então, essa graça, tá? No 2000, que a gente chama de habitual, deve-se distinguir a graça habitual, disposição permanente para viver e agir conforme o chamado divino. Então, no batismo nos é dada essa graça deificante, santificante e que se torna habitual. Por que é habitual? Porque ela fica sempre ali. Tá? Então, é uma graça, é um estado de plena união com Deus. De plena união com Deus. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus. Eu estou em estado de graça. Eu estou em estado de plena comunhão com Deus. Essa comunhão às vezes está machucada, aqui e ali, pelo pecado venial. Eu vou e começo de novo, papapá. Mas eu estou na graça de Deus. Certo? Essa é a graça. É para isso que nós nascemos. Para viver essa graça para ir para o céu. Tá? E as graças atuais. Essa é outra categoria. Que designam intervenções divinas, quer de origem da conversão, quer no decorrer da obra da santificação. A preparação do homem para acolher a graça já é uma obra da graça. Então, o que é graça atual? Uma cura. O batismo no Espírito Santo é uma graça atual. Tá? Um favor de Deus. Um processo de conversão. Um processo de crescimento espiritual. Um processo de um conhecimento divino. Isso são graças que Deus nos dá. E a graça atual, o que ela faz com a graça habitual? Ela garante, ela faz crescer e ela faz enraizar. Deus não vai dar uma graça atual, uma cura, por exemplo, para mandar a pessoa para o inferno. Se é graça de Deus, porque a gente pode ser enganado pelo demônio também, né? Se é graça de Deus, o critério é esse. Está levando a pessoa para Deus? Então é graça de Deus. Mas o demônio daí poderia ter o poder de curar alguma coisa? Não, mas ele engana bem. Tanto que Jesus fala no Evangelho o quê? Vai haver que poderiam fazer milagres que até poderia enganar os escolhidos. Poder. A ponto de imaginar que tipo de coisa essas pessoas poderiam fazer. Entendeu? Então, aí a gente imagina que a coisa é grande. Tá? Mas a graça atual é tipo, por exemplo, aquele livro que a gente está e leu e aí ela... Isso é uma graça de conversão. O livro que ela leu é o livro da vida de Santa Teresa. Tá? Certo? Por isso, até o processo de acolher a graça já é graça. Tá? Essa é necessária para suscitar e manter a nossa colaboração na justificação pela fé e na santificação pela caridade. Deus acaba em nós aquilo que Ele mesmo começou, pois começa aquilo que a gente reza até em profissão religiosa, né? Pois começa com a sua intervenção, fazendo com que queiramos e acaba cooperando com as moções de nossa própria vontade já convertida, tá? Até respondendo aquilo que o João perguntou. O que a gente reza no Salmo? Senhor, dai-me a tua graça da mesma forma, dai-me, Senhor, da vossa graça, da mesma forma como em vós nos esperamos. Todo o processo da sede cristã é um processo da busca da graça. Quanto mais você quer, mais a graça vem a teu encontro. E o processo também é o mesmo. Tá? Quer dizer que Deus abandona os pecadores? Não. Deus sempre vai colocando. Ele vai nos rodeando o tempo todo para nos chamar a essa graça de Deus. Tá? É como um namorado que dá o amor à própria namorada para amá-la. Para amá-la. É assim que Deus faz conosco. Tá? E essa namorada, de vez em quando, vai embora,
E ele manda flores, e ele faz isso, e ele canta, e ele faz serenata, e ele fica o tempo inteiro, até o último momento da vida, cercando a nossa alma para chamá-la a conversar. Aonde está isso na Bíblia? Cântico dos Cânticos. A igreja sempre leu: o noivo é Deus, a noiva é a nossa alma. Tá? E aquela insistência, aquela ansiedade, aquela vontade de estar, é aquilo que passa na alma mística. Deu para entender? Tá? Padre, eu não sei se você também faz parte, né, no contexto. Que tipo, aqui lá em Manaus, né, tem umas paróquias que tem pessoas que são maçons e outras que são da Umbanda, né? A graça acontece também. Trabalho na igreja acontece também deles. Por isso que tem a proibição. Se você faz conviver, a gente não sei se você assistiu, como que chama lá do, não acredito em Deus lá, o Deus está morto. Ah? O que aquela velhinha assistiu? Agora que a velhinha levanta e começa, que tem Alzheimer, e começa a falar pro filho. O demônio, ele abre todas as portas para você. Ele vai te deixar livre. Ele vai te facilitar em tudo. Uma pessoa nessa condição, que faz conviver, como vai dizer São Paulo na 1 Coríntios 10, Belial com o altar de Deus, ela não se salva. Ela vai se embebedando e vai se achafurdando na lama. A missão por isso a renúncia que a gente faz em grupo de oração. É pecado. Se você continuar com isso, você vai para o inferno. O que a renúncia faz? Ela mostra, tá vendo isso aqui? Tá uma ferida na sua alma. Isso. Você tem que jogar isso fora. Agora, se você fica tentando tirar sal da água colocando açúcar, a água fica salobra. E é isso que acontece com essas realidades. Quer um outro exemplo? Divorciado, amaziado, comungado. Não adianta, gente. Não adianta. Quer dizer, está errado. Eu faço relação sexual com ela. E entro na fila de comunhão, sabendo que tem uma outra realidade que eu deixei, de um sacramento. Então aquilo fica aqui dentro. Não dá certo. Você vai ver na graça de Deus? Vai na medida que você não comungar. E vamos entregar na misericórdia de Deus, uma hora Deus. Aí você está procurando a graça. Comungando? Não. Deu para entender? E aí você pode pegar muitos outros exemplos. Muitos outros. Certo? 2002. A livre iniciativa de Deus pede a livre resposta do homem. Aquilo que eu falei. Deus quer filhos livres. Pois Deus criou o homem à sua imagem, conferindo-lhe com liberdade o poder de conhecê-lo e amá-lo. Todo ser humano tem. Proporcionalmente, tá bom? A pessoa nasce com adquire paralisia cerebral. Tem as deficiências todas. É óbvio, a liberdade dessa pessoa é infinitamente menor do que de nós todos que estamos aqui. Correto? Então, obviamente, é na proporcionalidade da coisa ali. Certo? Tá? A alma só pode entrar livremente na comunhão do amor. Deus toca imediatamente e move diretamente o coração do homem. Ele colocou no homem uma aspiração à verdade e ao bem. Somente ele pode satisfazer plenamente. Então, você pode mergulhar na mentira. Você pode viver uma mentira. Mas lá no profundo você sabe que aquilo não presta. Certo? E se você não souber e mentir até a ponto de você crer na mentira, o teu corpo ou a tua vida vai gritar.
É o caso que o Silas Malafaia fala, que há pesquisas que falam que mulher que faz aborto tem 11 vezes mais probabilidade de ter câncer no útero do que aquela que não faz. Advém de físico? Não, gente. Não advém do físico isso. Advém daqui. Tá? Você pode fingir que está tudo bem. Mas lá a consciência fica. Tá? Fica cozinhando. E aí você não trabalha? Vai a consequência do pecado. Deu para entender? Tá? As promessas de vida eterna respondem além de toda a nossa esperança, essa aspiração. Aí o central aqui, esse 2003, aí relacionando com o nosso carisma. A graça é, antes de tudo, e principalmente o dom do Espírito, que nos justifica e santifica. Então, a graça é o... Aqui está um artigo definido. O dom do Espírito. Você poderia ter todos os outros dons da vida. O que adianta ter todos os outros dons? Você saber todas, como vai dizer 1 Coríntios 13. O que adianta você saber todas as línguas do mundo? Se você não tem o amor, que é a graça na tua vida. Que adianta? O que adianta você dar toda a tua roupa, tudo aos pobres, mas se não foi na graça de Deus? Você fez para aparecer. Vale nada. Nada. Tá? Então, a graça habitual da nossa união com Deus é o dom do Espírito Santo. O dom. Então, primeiro, vamos ter uma imagem aqui na nossa cabeça. Tá? Então, tem a sua alma na tua frente. O dom que você tem é a graça. Esse é o dom. São Paulo, na 1 Coríntios 9, vai. O que adianta eu pregar para todo mundo, falar para todo mundo e eu me perder? Não adianta nada. Então, o dom é a graça de Deus. Certo? Vamos lá. Que nos justifica e santifica. Então, a graça que nos faz santo. A graça que nos faz santo. A nossa vida é essa batalha, viu, gente? É trabalhar para a santidade. Tá? E quanto mais você perde vida, mais você abre a graça, mais a graça de você. Mais você perde vida, mais você se doa, mais na graça de Deus você está. Quanto mais egoísta você é, menos da graça de Deus você está. Certo? É aquilo que Jesus fala. Quem querer guardar sua vida, vai perdê-la. Certo? Tá? Mas, adversativa, a graça compreende igualmente os dons que o Espírito nos concede. Então lá fala o dom, agora são os dons. Para nos associar à sua obra, para nos tornar capaz de colaborar com a salvação dos outros, Jesus Salvador. Jesus Salvador. Com a salvação dos outros e com o crescimento do corpo de Cristo, a igreja. Então, olha, de novo. No centro da tua alma está o dom. Em torno desse dom orbitam. O dom, vamos fazer, é o sol da tua alma. Em torno desse dom orbitam os dons. O dom é para você, para a tua santificação. E esses outros são para os outros. Tá? Esses são para os outros. Quem são? São as graças sacramentais dos dons próprios dos diferentes sacramentos. Tá? Essas graças que orbitam em torno disso. Todo sacramento tem a capacidade de dar a graça e fortalecer a graça habitual. Mas também fornece outras junto. Então essas são as graças sacramentais. Além da graça sacramental da união com Deus. Ficou claro? Tá? São além disso. Então, temos sol,
E temos as graças sacramentais, mas temos os dons, e agora vem outros. As graças especiais, chamados também charismata, carismas. Segundo a palavra grega empregada por São Paulo, e que significa favor, dom gratuito, benefício. Seja qual for o seu caráter, às vezes extraordinário. O que é extraordinário? Acontece de vez em quando. O cometa que passa dentro aí desse sistema solar. Aí. Como os dons do milagre e das línguas. Os carismas se ordenam à graça santificante. Olha essa frase. Os carismas se ordenam à graça santificante. Explica isso para mim. Os carismas nos levam à santidade. Não é tão simples assim. Ele se ordena à graça santificante. E aí? Como isso funciona? Orar em línguas, por exemplo. Vai falar 1 Coríntios 14 que faz a gente edificar a si mesmo. Por quê? E aí? Bom, o que é esse edificar a si mesmo? Então, mas vai nessa medida da colaboração para aumento da graça santificante. E a graça santificante do outro também. Se você tem o carisma de curar, então você estende a mão em cima de alguém e cura. De que modo se isso se ordena a graça santificante da outra pessoa? Aumenta a fé dela. Mas o que é aumentar a fé dela? Mostrar, ela poder ver a ação de Deus na vida dela. E ver que Deus está próximo dela e ela se abre a Deus mais plenamente e isso aumenta a graça santificante. Aí tá o carisma, aí ó, os carismas que se ordenam a essa graça e fazem ela crescer. O que isso tem a ver com o louvor de Deus? Não entendi. Os carismas se ordenam, mas em que sentido? E aumentar. Se ordenam. Se ordena a graça santificante e tem como meta o bem comum da igreja. O que é se ordenar? Eles têm que contribuir para a graça santificante. Aquilo que eu falo sempre, Deus não cura para mandar a pessoa para o inferno. Toda graça é dada para aumentar a graça santificante. E se não aumenta? E se não aumenta? Não é graça. Não é graça. Em Mateus 5, vai ter pessoas que no dia do juízo vai falar o quê? Senhor, nós curamos, expulsamos demônios em teu nome. Qual é a resposta? Longe de mim, eu não vos conheço, porque vós praticais a iniquidade. Então, pode haver pessoas que pensaram que estavam usando carisma para o bem, mas estavam usando para o próprio egoísmo. Para a própria iniquidade. Para o próprio mal. Usando as pessoas. Tá? Qual é o critério? Ajudar na santificação do outro. Ajudar o outro a se aproximar de Deus. Esse é o critério. E quando você faz isso, você faz a igreja crescer. Se eu ajudo o Aleph a dar um passo a mais no crescimento espiritual dele, usando tudo isso aqui e outras coisas mais, eu estou edificando a igreja, porque ele é um tijolo dessa igreja. E assim vai com cada um, em cada um, com cada um. E da mesma forma, quem faz regredir é a mesma coisa. Tá? Quando o senhor fala assim dessas pessoas, são pessoas
meio que são soberbas, questão do carisma, tem dor de cura, e vou lá, fiz isso. Vou lá e falo, mas tem sempre uma intenção de usar. Porque Jesus deixa claro ali, vós que praticais a iniquidade. Tradução, essas pessoas fizeram o mal. Iniquidade é o mal. O iníquo, ele faz o mal como profissão. Tá? E ele usava o carisma para isso. Por exemplo, se enriquecer. Caso clássico. Mas, Padre, afirmar isso não é afirmar que a pessoa tem um poder? Por exemplo, o carisma é de Deus. É Deus quem faz a cura. Mas se a pessoa usa aquilo por egoísmo próprio, o poder veio dela, porque Deus não está presente ali no egoísmo da pessoa. Então, mas Deus pode usar pessoas pecadoras. Sim, mas se não contribui para a graça santificante... Então, mas aí é para dela, para a própria. Quando eu curo alguém e aproximo de Deus, qual a contribuição para mim? Não, para mim. Eu já tenho fé bastante para fazer isso. Para mim, tem alguma contribuição? Tem, eu fiz o bem, gente. Eu fiz o bem. Eu fui instrumento. É por isso que fala, a gente não é padre para si mesmo, é padre para os outros, né? Mas como que o padre se santifica? Olha os padres, São João Maria Vianney, São Padre Pio de Petralcina. Quanto mais os bens eles fizeram, mais se enriqueceu a alma deles. Essas pessoas podem ter feito bem até, mas elas não usaram nada para elas. A intenção delas era podre. Mas Deus, sabendo da intenção delas, ele permite, né, que elas façam bem usando o carisma dele. Um padre que está em pecado absolve o outro do mesmo pecado. Não que ele fez com o pecado com a pessoa. Mas ele vê a pessoa se convertendo e ele mesmo não se converte. Pode acontecer isso ou não? E aí? A pessoa foi perdoada? Mas assim, em cada manifestação de um carisma, você já recebe a graça santificante ou não? Não. Sabe? Carisma não dá graça santificante. Carisma aumenta a graça santificante. Graça santificante é dada pelos sacramentos. Em primeiro lugar, o batismo. Então, quando você tem alguma manifestação do carisma, você só está ajudando... Contribuindo para aquilo aumentar. E cada vez mais aquilo vai... Então, sempre isso acontece? Ou pode ser que você tenha uma manifestação, mas a graça... a pessoa pode jogar fora? Pode. Mas Deus é bom. Tá? O que isso tem a ver com o louvor de Deus? Vamos lá no nosso sistema solar. O que isso tem a ver com o louvor de Deus? Porque a missão do salvista é fazer com que a pessoa tenha uma experiência com Deus. Encontro. Um encontro com Deus. E nesse encontro o encontro com Deus, o relacionamento com Ele é graça santificada. Então, quando eu faço encontro da pessoa com Deus, no louvor de Deus, eu estou fazendo com que a graça aconteça. Então, em primeiro lugar, a liturgia, que aqui é graça sacramental. Tá? Quanto mais eu celebro a liturgia como deve ser celebrada, ela sendo realmente aparecer o amor de Deus ali, mais a pessoa se abre à graça santificada. E quanto mais agraciada e justificada ela é, mais ela se torna não fazer um louvor, ela se torna um louvor de Deus. Mas isso também eu vou usar outras coisas. Quais outras coisas? No nosso sistema solar aqui. Os dons, uma palavra de ciência, palavra de sabedoria, uma boa homilia, uma boa pregação. Eu vou fazendo com que ela se abra cada vez mais para a graça de Deus, sim ou não? Sim. Louvor de Deus. Quanto mais eu vou usando carismas, eu intercedo, eu rogo, eu peço, eu quero que aquela pessoa se encontre com Deus, e eu uso tudo quanto é carisma para que isso aconteça, na órbita aí dos cometas aparecendo nesse
sistema solar, eu faço com que cada vez mais isso aconteça. Isso é louvor de Deus? Só aumenta. Só aumenta. Nós fazemos isso como servos da graça. Nós somos servos desse processo. Esse é o nosso caso. Nós somos servos desse processo. Nós nascemos para que esse processo aconteça. Tá? E fazemos de forma consciente. Consciente. Deu para entender? Eu creio que é essa o que a gente chama de vocação salvista. É isso que a gente chama de vocação salvista. É esse querer, esse trabalhar, esse fazer, para que esse processo aconteça. Hoje tem, eu comecei com Pelágio, né? Hoje tem um neopelagianismo. Que é um monte de gente que não acredita mais nisso aqui. Mas transforma a igreja em uma ONG caritativa, como vai dizer o Papa Francisco. Acredita nas estruturas, acredita nas construções, acredita em tudo, mas não acredita na graça de Deus. Tá? 2005. Sendo... Bom, aí no 2004 a graça estada acompanha o exercício da responsabilidade da vida cristã. Então tudo isso também contribui. 2005, a graça escapa à nossa experiência e só pode ser conhecida pela fé. É a fé que vai dando um discernimento para a gente ver essa graça acontecer. Mérito, 2006. O termo mérito designa, em geral, a retribuição devida por uma comunidade ou sociedade à ação de um de seus membros, sentida aí como boa ou má. Tá? 2008. O mérito do homem diante de Deus na vida cristã provém do fato de Deus livremente determinou associar o homem à sua graça. Portanto, o mérito é aquilo, mérito vem de merecer. O que a gente merece? Tudo que a gente merece é porque nós somos instrumento da graça de Deus. Mas não de nós mesmos. Não de nós mesmos. Tá? 2009. A adoção filial, tornando-nos participantes por causa da natureza divina, pode conferir-nos, segundo a justiça gratuita de Deus, um verdadeiro mérito. 2010, como iniciativa permanente, pertence a Deus, na hora da graça. Ninguém pode merecer a graça primeira, na ordem da conversão, do perdão e justificação. É sempre o mover de Deus. Sob a moção do Espírito Santo da caridade, podemos em seguida merecer para nós mesmos e para os outros as graças úteis à nossa santificação. Então, quanto mais consciente eu sou de que eu sou um instrumento de Deus, mais eu vou colaborando para a graça de Deus. Que ela aconteça e que eu cada vez mais seja instrumento dessa graça de Deus para as pessoas. Isso é ruim? Não. Mas isso não é orgulho? Não. Orgulho é você chamar para si. Mas, se você participa de 28 retiros na sua vida, para aprimorar a tua vida, para você ser melhor servo de Deus, ótimo. Você vai consultar os psicólogos do mundo, para você trabalhar a tua natureza, para melhor servir, ótimo. Você está pegando esse cano que você é, limpando e polindo, para que a água seja mais pura e atravesse com mais força. Tá? Espero que você seja dócil, porque senão Deus vai fazer isso à força. Então é melhor ser cada vez mais dócil para que isso aconteça. E você seja realmente um cano puro para a água da graça de Deus passar. E esse é o mérito do cano. Tá? Você é instrumento da graça de Deus. Tá? Olha o último, 2014, que é a santidade cristã. Tudo isso vai desembocar no que a gente chama de santidade. O progresso espiritual tende à união sempre mais íntima com Cristo. Essa união recebe o nome de mística, pois elas participam do mistério de Cristo pelo sacramento. Os santos mistérios, e nele o mistério da Santíssima Trindade. Deus nos chama todos a esta íntima união com Ele.
Mesmo que graças especiais ou sinais extraordinários dessa vida mística sejam concedidos apenas a alguns, em vista de manifestar o dom gratuito feito a todos. Tá? O caminho de perfeição passa pela cruz. Então, se um tem 500 mil dons, você só tem um, mas não importa. O mais importante é o quê? É o que está na 2 Coríntios 12. Basta-te a minha graça. Não está dando nada certo, Senhor. Olha a minha desgraça da minha vida. Você está na graça? É isso que importa. Tá? É preferível. Vamos lá lembrar lá da parábola do semeador. É preferível dar 30 frutos, mas na graça de Deus, do que pensar que está dando 100 e esses outros 70 não vêm de Deus e é tudo do teu orgulho, viu? Tá? Então, se é 30 que Deus determinou que a gente dê, glória a Deus pelos 30. O importante é que eu estou na graça de Deus fazendo isso. Tá? Por isso não peça dom para Deus, não. Deixa Ele dar. Tá? 2016, os filhos da Santa Igreja, nossa mãe, esperam juntamente a graça da perseverança final, que é a graça das graças, e a recompensa de Deus, seu Pai, pelas boas obras realizadas com a sua graça em comunhão com Jesus. É a graça, as obras da graça que nós vamos ser julgados. É elas que nos vão garantir o céu. Deu para entender? Aí dá para entender porque nós somos servos de Jesus Salvador. Né? Nós somos servos desse Jesus que salva. E aí nós fazemos tudo, como lá os servos do filho pródigo. Nós vamos pegar, colocar anel, colocar sandália, fazer de tudo para que essas pessoas entrem na festa do Pai. Bem? Alguma pergunta? Ficou claro? Então vamos em pé. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós.